Senhor presidente, senhora vereadora Taeta, senhores vereadores, senhoras e senhores que nos assistem pela internet e aqui presentes na nossa assistência, é sempre bom tê-los aqui participando da nossa sessão. É um estímulo para nós vereadores vermos aqui as pessoas participando da sessão. Senhor presidente, são poucas coisas para falar hoje, até porque temos um comício mais tarde para que possamos ir no bairro da Rio da Areia, né? Eu venho aqui falar, senhor presidente, sobre esse projeto de lei que a prefeita mandou, que altera a Lei 1165, disciplina serviços de transporte de passageiros em veículos de táxi no âmbito do município de Saquarema. No ano passado, a presidência da Câmara, o vereador Paulo Renato, abriu uma sessão, na verdade a Câmara fez, através do presidente, estivemos aqui presentes, uma audiência pública para falarmos sobre os taxistas e os problemas que haviam com relação às permissões de táxi. E naquela audiência pública, dirigida pelo presidente Paulo Renato, ouvimos aqui diversas reivindicações dos taxistas. E como era uma audiência pública, esses fatos, essas reivindicações foram amplamente divulgadas, a ponto de nós aqui da Câmara nos comprometermos em buscar algumas soluções para os taxistas. E aguardamos por muito tempo que viesse um projeto de lei do Poder Executivo tratar desse assunto. E nós, em conversas com o presidente da Câmara e com os vereadores, depois de estudar a matéria, eu propus um projeto de lei e esse projeto de lei foi aprovado por esta casa e a gente regulamentava a questão dessa lei de 1165 com relação ao táxi. E nessa lei que a Câmara, que eu propus e a Câmara aprovou, a gente dava condição, por exemplo, de em caso de morte do taxista, a permissão ficar para sua família, de acordo com a regra do Código Civil. A nossa lei também previa que o taxista poderia transferir a sua permissão para outra pessoa, desde que a outra pessoa tivesse as mesmas condições, desde que pagasse à prefeitura uma taxa de 5% sobre o valor da transação. E outras questões que a gente analisou e aprovou nessa casa. Hoje eu ouvi que nosso projeto de lei, de minha iniciativa, foi vetado ao argumento de que tem um vício de iniciativa. Ou seja, segundo a ótica do Poder Executivo, esse projeto só poderia ser de autoria do Poder Executivo e não de um vereador ou da Casa Legislativa. Obviamente eu não concordo com isso, porque a Constituição Federal estabelece aquilo que é de iniciativa exclusiva do Poder Executivo e o caso que a gente propôs aqui não é de iniciativa do Poder Executivo. Mas é um projeto que ela vetou e a lei para ser transformada em lei precisa, é um ato jurídico complexo, precisa da atividade de duas entidades, o Poder Legislativo e o Poder Executivo. No nosso caso aqui, o Poder Legislativo faz a lei, aprova o projeto, aprova e manda para a sanção e veto da prefeita, do Poder Executivo. No nosso caso, ela vetou esse projeto. Imediatamente ao veto, ela manda um projeto regulamentando a mesma coisa. A mesma coisa, não li toda a mesma coisa, mas alguma coisa ela diz aqui que concorda com o nosso projeto. Então vamos ter que analisar isso. Mas então, quando eu vejo que a prefeita veta um projeto nosso, que trata de regulamentação de táxi, e manda imediatamente um projeto semelhante, porque entende que é de vício de iniciativa do vereador, eu percebo que a Câmara cumpriu o seu papel.
Porque se não fosse a nossa iniciativa do presidente ter convocado uma audiência pública, os vereadores terem participado da audiência pública, ter trazido para essa casa essa questão, o vereador ter proposto um projeto de lei, que foi vetado, e a prefeita mandar o mesmo projeto de lei para essa casa, porque ela entende que é vice-iniciativa do vereador, eu já percebo que a nossa iniciativa é vitoriosa, porque agora a gente vai analisar o projeto, certamente são características semelhantes. Me parece que aqui, no projeto da prefeita, ela não concorda em que haja transferências da permissão de uso. Eu sou contra, eu acho que a gente tem que permitir, tem que deixar que as pessoas transfiram as permissões, porque mediante o município aqui da nossa proposta arrecada também com a transferência, e que a gente não deixe transferir para a concessão várias concessões para a mesma pessoa. Uma pessoa só não pode ter 10 táxis, é só a gente botar na lei isso. Então é fechar, porque ela, no projeto, segundo aqui a ótica, ela disse que transferir poderia acumular riqueza na mão de uma pessoa só. Não é o caso, a gente pode fechar isso, permitir que se transfira, não a concessão, várias concessões para uma pessoa só. Então, de alguma forma, eu me sinto já vitorioso. A Câmara tem que se sentir vitoriosa, porque a presidência fez a audiência pública, ouvimos os taxistas, e agora a gente recebe da prefeita um projeto de lei sobre o mesmo assunto, e a gente vai analisar aqui. E nós estamos também, como agora ela conserta o vício de iniciativa, mandando um projeto de lei, a Constituição diz que o vereador só não pode propor emenda aos projetos de lei para aumentar a despesa. Então, se nós entendermos que vale a pena emendarmos esse projeto em algum artigo, também possamos nós aqui mexermos no projeto, né? Mas a prefeita pode vetar depois? Sim, pode vetar. Esse é o processo legislativo. Cabe também à Câmara, se quiser, por maioria, derrubar o veto, sem que haja nenhum constrangimento, porque esse é o processo legislativo que nós estamos aqui sujeitos, né? Então é isso, de alguma forma, a Câmara, eu me sinto já vitorioso com essa questão, porque já temos aqui um projeto agora que a gente pode analisar também sobre essa questão dos táxis, dos taxistas, porque nós estamos devendo isso aos taxistas. Já desde aquela sessão, daquela audiência pública, no ano passado, nós tínhamos que dar uma resposta aos taxistas, e agora a gente vai dar através dessas leis que a gente recebeu do Poder Legislativo, do Poder Executivo. Também quero parabenizar ao senhor Joel Rufino pela criação do sindicato dos servidores municipais. Eu sou servidor municipal, sou procurador concursado do município e sei a importância que é um sindicato de servidores, porque através do sindicato poderemos reivindicar, os servidores poderão reivindicar aquilo que é justo através que as leis asseguram os servidores municipais. Aí é um mecanismo importante, um sindicato, para lutar pelos interesses dos sindicalizados, dos servidores públicos. E nesse caso eu quero parabenizar o senhor Joel e toda a diretoria e todos os servidores públicos por essa iniciativa de criar esse sindicato. E também quero falar hoje, senhor presidente, que eu fiz uma indicação, eu fui procurado por agentes comunitários de saúde e agentes de endemias, de controle de endemias, porque existe uma lei nova, uma lei de julho de 2014, criando um piso nacional para esses servidores, R$ 1.041. Então eles querem que o Poder Executivo aplique imediatamente essa lei, para que esses agentes de endemia, agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias, passam a receber imediatamente esse piso de R$ 1.041 para 40 horas trabalhadas.
Então, eu acho justo a reivindicação deles, fiz uma indicação legislativa à prefeita, certamente a prefeita vai olhar essa questão, que é uma questão legal, existe uma lei federal que cria esse piso, e essa lei federal também determina que a União repasse verbas para que o município possa arcar com esse salário, com esse piso salarial. Então, nada mais que justo, né, a gente atender essas reivindicações, e certamente vai também rapidamente parar lá no sindicato, né, essas reivindicações todas dos servidores do nosso município. Mas enquanto não tem um sindicato que não está funcionando plenamente, a Câmara tem o papel de fazer esse pedido ao Poder Executivo Municipal. E para terminar, senhor presidente, eu apresentei um projeto de lei hoje, que foi lido, que eu trato de uma questão que dispõe sobre ações de política municipal que visem coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, a criança, adolescente, o idoso e contra a discriminação de gênero, raça, etnia e credo. E a gente busca, através dessa lei, uma ação de política pública, especialmente a promoção e a realização de campanhas educativas e de prevenção voltadas ao público escolar e à sociedade em geral, que disseminem valores éticos de restrito respeito à dignidade da pessoa humana, com a perspectiva de equidade de gênero, raça, etnia e o respeito a credo, e que o destaque nos currículos escolares para os conteúdos relacionados aos direitos humanos, à equidade de gênero, raça e etnia, o respeito a credo, ao problema de violência doméstica e família contra a mulher, criança, adolescente e idoso. A gente, na verdade, pretende que as escolas públicas assumam essa questão de buscar essa equidade, essa igualdade e acabar de uma vez por todas com esses preconceitos que há. E a gente quer, na verdade, que os currículos escolares possam prever, como antigamente previa, educação moral e cívica, civismo, cidadania, né, no tempo antigo. Eu até fui professor de educação moral e cívica e de OSPB, a Organização Social Brasileira. Que se volte a isso, que se busque trazer para a nossa criançada essas noções de cidadania, de ética e de respeito à igualdade das pessoas, das etnias, das raças, e respeito ao credo também, cada um tem o seu, deve ser respeitado, que se incuta isso nas escolas. Esse projeto, senhor presidente, mais ou menos visa essa questão, e esse projeto vai ser analisado por esta casa, e que possamos, no final, aprová-lo, e que a prefeita possa sancioná-lo também, para que se cumpra, né, essa questão de interesse social. São essas minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado, novamente.